Segundo episódio da nossa série Ainda Vale a Pena Ser Mãe nos Dias de Hoje? Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Hoje nós vamos dar continuidade na série que é Ainda Vale a Pena Ser Mãe nos Dias de Hoje? Como eu falei no episódio anterior, nós agora estamos trabalhando muito nesses temas de séries que eu acho que vale a pena a gente dividir aí e vocês vão assistindo leve, com episódios curtinhos que dá para vocês irem acompanhando aí enquanto vocês estão no cotidiano de vocês. Então vamos dar andamento e continuidade aqui no episódio 2. Primeiro ponto aqui desse episódio é a maternidade solo em crescimento. Mulheres que criam filhos sozinhas e os desafios que enfrentam nos dias atuais. Maternidade solo em crescimento. Eu tenho visto que muitas, a gente está tendo cada vez mais aí. Eu conheço várias mães que, assim, são surpreendentes. Essas mães, elas acabam assumindo o papel de pai e mãe, que a mãe solo nem sempre ela vai ter ali um pai ou ela vai ter uma figura paterna ali que não dá o certo apoio. Então, é um desafio bem maior. Eu não tenho propriedade para falar nesse tema porque eu não sou uma mãe solo. Mas eu posso, sim, pontuar aqui para vocês as coisas que eu observo e as coisas que eu vejo das mães que eu conheço, tá? Eu conheço algumas. É mais pesado do que você ter alguém para compartilhar? Sim. Porque grande maioria, às vezes, não tem nenhuma mãe, um pai que possa dar esse suporte. Então, a gente está vendo aí cada vez mais aumentando. Só que, a minha visão, nós temos aí duas situações. Tem as situações que a mulher, a mãe, ela não tem escolha, infelizmente aconteceu, e a pessoa está ali, não desenvolveu o papel de pai que ele deveria assumir, e ela, por ser mãe, que mãe não abandona filho, até abandona, né? Algumas abandonam, mas a grande maioria não abandona filho, e ela assume esse papel. Como eu também tenho visto que muitas estão optando por ser mãe solo. Por quê? Porque também muitos homens hoje, eles ou não querem, ou eles até querem, mas não têm a maturidade suficiente para assumir esse papel. E a mulher acaba assumindo. Então, esse tema é um tema muito complicado. E o que eu posso falar sobre essas mães é que as que eu conheço são mulheres guerreiras, mulheres que superam limites todo dia. Porque não é só você dar conta de uma criança sozinha, mas sim dar conta de como essa criança vai ser recebida na sociedade. Ah, Francine, a gente está em 2025. Sim, estamos em 2025. Só que uma criança de 3, 4 anos que está numa escola, numa festa do Dia dos Pais, como a gente vê hoje muitas escolas fazendo festa da família, tem outros motivos, mas pelo menos assim, na minha época era muito disso, é porque não tem. E aí você imagina aquela criança começar a questionar: mãe, quem é meu pai? E a mãe, essa mulher, ela tem que lidar com todos esses desafios e ainda mais com isso. Nós já sabemos e já tem assim, vários relatos, inclusive de presídios, que grande maioria das pessoas que estão em presídios não tiveram pai, só tiveram a mãe. Então, assim, a figura paterna, a gente pode achar que não, mas faz muita diferença. Porque é a figura paterna que dá segurança. A mulher, ela vai executar esse papel e muito bem. Só que todos nós necessitamos. Não adianta falar que não. Sim, a minha mãe, ela não teve um pai presente. E ela, o maior trauma dela era relacionado a isso. E quando eu tive na minha família uma prima que foi mãe solo, a minha mãe, ela se preocupava. Para você ver como isso é marcante. A minha mãe, ela só se preocupava. Caramba, imagine ela nas festas de Dia dos Pais, porque eu esperava toda festa o meu pai vir e ele não vinha. Então, você imagina a mulher que ela tem que lidar com todos os desafios da maternidade, que não são poucos, e aí ainda dar conta desse outro papel, você ser mãe e pai.
de uma criança. Então, eu bato palma para essas mães, porque são mulheres guerreiras. Porque o que elas passam não é qualquer uma que iria passar. Então, é um assunto polêmico. Como eu falei, eu não posso dar relatos meus, porque eu não vivi isso como criança e eu sou casada. Então, eu compartilho a minha maternidade. Eu tenho um pai presente. Eu tive um pai presente na minha infância e hoje eu tenho um marido que é um pai presente. Então, mulher, se você é mãe solo, eu te parabenizo, porque você é uma guerreira. Você merece e muito ser reconhecida e assim, que todos possam reconhecer o seu real valor. Segundo ponto que eu posso trazer aqui para vocês. Mãe e mulher, dá para ser as duas? Eita, eu, Francine, demorei muito tempo para eu conseguir ser as duas. Hoje, há 2 anos, há 3 anos atrás, eu posso dizer que eu comecei a ser mãe e mulher. Quando eu falei, né, no outro episódio da culpa, é exatamente isso. E a gente vai priorizando. Então, durante 7 anos da minha vida, eu priorizei 100% a maternidade, o meu casamento e o meu trabalho. E eu fui esquecida. Hoje mesmo eu estava mostrando a foto para minha personal de como que eu era em 2020. Eu tinha acabado de ter a Mariana, mas já tinha ali uns 5 meses que a Mariana já tinha nascido. Então, o meu corpo já poderia ter voltado ao normal, mas ele não voltou. E quando eu mostrei para ela, eu falei assim, olha, Carol, essa daqui sou eu em 2020. Eu não acredito. Aí eu mostrei em 2022. Minha filha já estava com 2 anos. E mudou pouca coisa. Ela falou, não parece que você é outra pessoa. Seu rosto é de outra pessoa. Então, hoje eu posso falar que a gente consegue, sim. Mas o que mudou? Simplesmente o que mudou foi uma única coisa, a minha mentalidade. É eu entender que eu sou mulher. Dentro dessa mãe ainda habita uma mulher. E eu não reconhecia isso. Porque a culpa também não me deixava. Se eu pensava, mas se eu tirar 1 hora do meu dia para ir para uma academia, é 1 hora que eu não trabalho, é 1 hora que eu não estou com meu filho, é 1 hora que é isso, e aí vai tudo. Como eu relatei com vocês no outro episódio, quando meu filho era mais novo, pequenininho, até seus 2 aninhos, né, 3 anos, eu ficava com ele em casa e eu trabalhava de casa. Então, assim, a minha prioridade era essa. Eu acordava, tinha dia que eu nem escovar o dente, eu escovava. O Júnior ainda estava dormindo, que ele estudava de tarde, ele ainda estava dormindo, eu já acordava de pijama mesmo, ia para o meu computador, sentava lá na mesa, que eu não tinha um escritório, era na minha mesa de jantar, ou na mesa que tinha lá, e eu começava a trabalhar. Eu não me priorizava, eu não me enxergava. E isso não me fazia bem. Porque durante todos esses anos, comigo, eu não era feliz. Eu não estava satisfeita com o meu corpo, eu não estava satisfeita com o meu peso, eu não estava satisfeita comigo mesmo, com o que eu tinha me tornado. Só que eu estava tão escrava da minha mentalidade, tão escrava de tudo isso, porque eu criava desculpa para tudo. Meu marido falava, mas dá para você fazer. Não dá, porque eu tenho isso. Eu criava desculpa. Então, só muda uma coisa, a sua mentalidade. A sua maneira de enxergar. Então, enxergue que existe uma mulher dentro dessa mãe. Porque quando você se torna mãe, quando o seu filho nasce também uma nova mulher. E essa nova mulher, ela assume o papel de mãe 100% integral. E a grande maioria se anula como mulher. Mas não faça isso. Porque a sua saúde mental depende disso. Porque é o que eu já falei aqui em outros vídeos e eu repito nesse. Nós temos que estar bem para que a gente possa fazer o próximo bem. Se eu não estou bem e eu estou fazendo o próximo bem, eu só estou maquiando uma situação. Então, não caia nessa. Se você é mãe, hoje você não prioriza, tira 1 hora do seu dia, que seja para você. Eu não gosto de fazer academia, eu não estou falando só de corpo, estou falando de tudo no geral. Então, tira 1 hora para você fazer algo para você. Não precisa ser todos os dias, tira 2, 3 vezes na semana, mas faça algo para você. Se dê esse presente, se presenteie. Vê o que você gosta de fazer, o que te dá prazer. Você com você mesmo, não é você com o próximo, não. Eu gosto de sair com meu filho. Beleza, eu também amo sair com meu filho, mas você está fazendo isso para você? Não, o meu prazer é esse. Desculpa,
te informar, mas não é. Você está fazendo algo prazeroso, você ama, mas você precisa fazer algo 100% para você. Então, se você gosta de tomar um café, se você gosta de fazer algo, então tira um momento só para você. Tira um momento exclusivo seu. Fique ali, tira esse tempo. Se presenteie com isso. Não anule isso na sua vida. Tá? Então, a gente consegue sim ser mãe e mulher. É possível. Hoje eu falo para você que é possível. Então, faça isso para você. Tá? O terceiro ponto é apoio ou ausência. O papel da família e da sociedade. O quanto o sistema favorece ou sobrecarrega as mães. Apoio ou ausência. Apoio, eu sempre levanto essa bandeira aqui para vocês. Nós, sozinhas, não conseguimos. Vocês precisam de ajuda. A gente não consegue dar conta de tudo. Então, a gente tem que ter apoio, sim. E a gente também não pode ser ausente. Mãe tem que ser presente. Você não terceirize a maternidade para ninguém, nem que seja para o pai. Não terceirize. Aceite ajuda. Hoje eu tenho ajuda da minha mãe, hoje eu tenho funcionários que me ajudam, hoje eu tenho meu marido que me ajuda, eu tenho uma rede de apoio gigantesca. Desde que o Júnior nasceu, eu sempre tive uma rede de apoio, mas eu nunca me ausentei como mãe. Então não confunda você ter uma rede de apoio do que você se ausentar. Eu sou a favor de babá, eu sou a favor de pessoas que te ajudem em casa, eu sou a favor da avó que vai ajudar, da tia, eu sou, porque eu mesmo preciso. Eu vivo isso. Hoje eu estou aqui gravando com vocês e a minha mãe está com a minha filha, levando para uma atividade, o meu pai está levando o meu filho para outra atividade, o meu marido já cansou de levar, minha funcionária eu já precisei levar, só que em momento nenhum isso me fez se ausentar como mãe. O que não é se ausentar como mãe? É você saber o que seu filho está consumindo, é saber o que seu filho está vivendo. Mesmo se alguém levou, filho, e aí, como é que foi seu dia? Como é que tá? Você saber o que ele come, o que ele consome, o que ele fez, como é que tá na escola, acompanhar, estudar, você ter momentos de qualidade. Então, a gente não pode confundir, tá? E nunca terceirize a maternidade. A maternidade é única. Se Deus te deu esse dom para ser mãe, Deus fez com que você gerasse essa vida, então não terceirize isso. Pegue isso, esse presente divino que Deus te deu e faça dele o melhor. Só que, como a gente já apontou aqui, não se anule, peça ajuda, não sinta culpa. A maternidade tem que ser algo leve. A maternidade real é algo leve. Vocês vão ter dificuldades. Não é o romantismo que pregam aí, mas é coisa maravilhosa. Para nós mulheres, como eu falei no início, eu não sei qual seria um presente melhor do que a maternidade. Então, viva a maternidade de modo leve. Não se cobre tanto. Tem dias que você vai conseguir entregar, tem dias que você não vai conseguir entregar, tem dias que você vai conseguir estar ali com seu filho, mas tem dias que o seu trabalho vai te consumir. Então, entenda o seu momento, não se cobre tanto. Se você hoje compense, hoje eu trabalhei demais, mamãe trabalhou demais, mamãe não conseguiu, então tá, amanhã eu vou compensar o meu filho. Compensar não é com presentes, com bens materiais, é com tempo de qualidade, é brincar com eles, é estar ali, é ler um livro, é ver um desenho, é jogar, que seja sentar ali. A minha filha mesmo, ela fica me implorando, mamãe, joga comigo aqui, que ela joga esses Toca-Life, não sei, esses joguinhos, o meu filho, mamãe joga futebol. Então a criança, ela é carente de atenção. A criança, ela é carente de mãe e pai. Então, vamos começar a entender isso. Eles querem a nossa atenção, só que a nossa atenção com qualidade, porque não adianta nada você ter seu filho ali do seu lado e você está no celular, e você está mexendo em alguma coisa, e você não está olhando para ele, não dando a atenção que ele precisa. É o que eu sempre falo aqui, um tempo de qualidade é melhor do que você ficar. Você pode ficar 24 horas grudado com o seu filho e ficar 1 hora, mas essa 1 hora ser de qualidade. Essa 1 hora é você estar ali com seu filho de corpo e alma. É você se dedicar para eles. Então, vamos ter
a noção real do que é maternidade, tá? Então não se cobre tanto. Viva cada processo, viva cada momento. Se você precisa estar no momento de expansão, você é empreendedora, você é empresária. Você pode estar no momento de expansão da sua empresa e, infelizmente, você vai ter que deixar determinados assuntos um pouco de lado do seu filho. Mas isso não significa que você vai se ausentar como mãe. Eu mesmo, vou dar um exemplo para vocês. A gente está no momento de implementar processos na empresa e eu, na semana passada, eu fiquei a semana toda, saí na segunda, voltei na sexta. Saí segunda de madrugada e cheguei sexta-feira de madrugada. Eu fiquei uma semana inteira longe dos meus filhos, mas em momento nenhum eu me ausentei como mãe. Eu fazia ligação de vídeo, eu falava com eles, a escola me mandava, eu sabia, eu lidei com desafios do meu filho. Como algumas sabem, quem não sabe, eu tenho um filho que é autista. Eu lidei com desafios do meu filho, de temperamento, de ter crise, e eu consegui lidar com ele mesmo estando fora, longe, online. A minha filha, a mesma coisa. Eu consegui, então, assim, eu não me ausentei em momento nenhum na minha função de mãe. Eu não estava presente, porque neste momento eu tive que estar ausente da minha casa e presente na minha empresa. Mas em momento nenhum eu terceirizei a maternidade e nem me ausentei no papel de mãe. Então vamos ter clareza em relação a isso. Não se cobre tanto. Entenda o seu momento e saiba o que é ser mãe. Não veja o que é ser mãe na internet ali, como você vê o tempo todo mundo lindo, que os filhos são perfeitos, propaganda da margarina, no café da manhã da margarina, aquela família que todo mundo idealiza. Mas você não pode comparar, porque você não sabe o que está nos bastidores. Você não sabe o que aquela família, de repente, passa para estar ali. Então, elas podem realmente ser. Mas o que eles realmente, às vezes, abriram mão, deixaram de fazer para estar vivendo aquele momento? E você? Será que você abriu mão, deixou de fazer determinadas coisas para estar vivendo aquele momento? Então, comece a analisar, mas analisa profundo. Saiba o seu momento, entenda o seu filho, saiba exatamente o que a sua família precisa. A comparação tem que ser somente do que a pessoa, o que a sua família precisa, e não o que o outro está vivendo. Tá? Esse foi o segundo episódio dessa série. Eu espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho, a notificação, porque na semana que vem vai sair o último episódio dessa série de Ainda Vale a Pena Ser Mãe nos Dias de Hoje. E o último episódio esse promete. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, acompanhe a gente aqui, compartilhe o máximo que você puder, manda para as mulheres aí e não deixe de acompanhar a gente, tanto aqui quanto na rede social, lá no Instagram, porque a gente vai estar postando aí para vocês as novidades que nós vamos ter aqui no Visão de Mulher. Então, fiquem com Deus e paz.